No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio. O Manticast recebe hoje o comandante do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Itajubá, Tenente Marco Antônio. Tenente, muito obrigado por aceitar o convite e me fazer esse bate-papo aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite à corporação. É uma honra, satisfação falar um pouquinho do nosso trabalho. Tenente, para começar, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre a sua trajetória aí na vida militar. Pode falar também um pouco da vida pessoal, como claro. Que o senhor veio para o mundo do bombeiro, do Corpo de Bombeiros, e como foi vir a Itajubá, né? Chegar a Itajubá? Bacana. Então, entrei no Corpo de Bombeiros com 18 anos. Novinho. Isso. Muita influência do meu pai e do meu avô, que foram policiais militares. Já iniciei com 18 anos. Hoje, com 29 anos, né? Já tenho, né, os seus 11 anos dentro da corporação. Entrei como soldado do Corpo de Bombeiros em 2014 e após 1 ano e meio ingressei no curso de oficial, na verdade depois de 2 anos, né, no ano de 2016. E aí eu comecei, né, com 3 anos o curso de oficial, lá em Belo Horizonte, na Academia de Bombeiros Militar, e assim formei e fui designado para Pouso Alegre. Em Pouso Alegre eu fiquei 6 meses até abrir uma vaga aqui, né, de tenente, em Itajubá, onde eu fui designado. E no ano de 2020. Cheguei aqui em fevereiro de 2020. Já completam 5 anos já. O senhor é da onde? Sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte? Belo Horizonte. Olha, veio curtir um pouquinho o sul de Minas. Sul de Minas, né? Conhecer a terra. Eles falam que a terra do Mandu, né? Ali próximo de Pouso Alegre. Aqui também a Serra da Mantiqueira. E foi uma grata satisfação, né? Que eu não conhecia. Eu ouvia falar muito bem, né? Do sul de Minas. E pelas opções que eu tinha à época, né, eu decidi topar o desafio, né. Eu sempre tive a vontade de comandar um pelotão, porque as coisas na teoria e na prática são um pouco diferentes, né. Sim. A gente tenta aproximar um pouco a teoria da prática, mas eu queria sentir o bombeiro na ponta da linha, né? Para enriquecer a minha carreira mesmo, né. Porque muitos militares que permanece na capital, eles não têm essa visão do interior, né? E eu acho que para ter uma visão de gestão completa, né, eu acho que foi interessante ter essa experiência no interior também, para eu conseguir agregar com uma visão diferente, né, e uma visão positiva aí para a instituição. E como que funciona hoje, como que é a estrutura hoje do pelotão de Itajubá? Hoje vocês atuam, como que é a região de atuação de vocês? Então, nós atendemos a 15 municípios, uma população um pouco mais de 200 mil habitantes. Vai ali desde Conceição das Pedras, Pedralva, Venceslau Braz, Marmelópolis, Delfim, Sapucaí Mirim, Consolação, Paraisópolis. Pega todo esse entorno aí, são 15 municípios, só dessa micro-região. E o pelotão com, hoje, 23 militares. Pouca gente. Para atuar em tamanha região, 23 militares, e eu considero 23 heróis, né? Sim. Esse número, quando eu cheguei aqui, era 35. Nossa. 35. 10 a menos, praticamente. Mas menos que 10, né? Mais que 10, na verdade, né? Que regrediu o número de militares, né? Mas, assim, o trabalho, quando a gente começa a executar e tem pessoas boas ao lado, né, com pessoas com visão diferenciada, a gente consegue atingir grandes objetivos, né? Destaco aqui, né, a parte de proteção e defesa civil que a gente tem desenvolvido na região por completo. Hoje o Corpo de Bombeiros, até depois de Brumadinho mesmo, né, já tem uma roupagem literalmente nova, mas assim, ganhou um estágio diferente perante a sociedade, parte de captação de recursos. Eu até convido, né, o pessoal do podcast aqui para poder visitar o pelotão também, conhecer nossas estruturas. Então, assim, questão de estrutura, material, viatura, nós somos um pelotão muito bem equipado, né? Tem batalhões no estado que não tem o que a gente possui, que torre de altura, piscina de treinamento, o nosso prédio bem modernizado, né? A gente passou por uma reforma recentemente,
Nosso caminhão de incêndio é de última geração, que chegou esse ano, inclusive. Então, assim, só pra você ter ideia, durante 5 anos já foram quase 6 milhões arrecadados aí, com doações, emendas parlamentares, fora esses contatos, né, que a gente tem muito esmero, o contato com o público externo. Porque tem uma parte que o bombeiro é um pouquinho mais chato, que é a parte de fiscalização, sim. De eventos, edificações, mas tem essa parte que a gente faz a política boa do pelotão, né? Que é servir a população, atender os pedidos de acordo também com a nossa capacidade de resposta. E, tenente, quais que são assim, as principais ocorrências que vocês atendem hoje? Principalmente por ser um campo de atuação muito grande, vocês devem ter ali um trabalho quase que incessante, 24 horas por dia, né? Sim, as equipes revezam na escala de 24/72, e dentro, né, desses atendimentos operacionais, o que tem a maior gama de atendimentos é de atendimento pré-hospitalar. Mais de 45% das nossas ocorrências pelotão é com ambulância. Sim. Em segundo lugar, acho que até pela característica aqui da região, são ocorrências envolvendo animais. Ou animais que estão em risco ou que ofertam risco, né, à população. A gente pega muita serpente aqui para devolver para o habitat natural, gambá, cachorro às vezes que está em risco, né? Gato também, tem ocorrências de gato que a gente resgata em árvore, não é só em filme, mas são esses tipos de ocorrências que tem maior, que ocupam o maior número ali do nossa gama de atendimentos, né? E também, assim, né, não é incomum, né, no período de estiagem a gente ter um aumento substancial, né, dos atendimentos referentes a incêndio de vegetação, e também, assim, incêndios em residência, ocorrência envolvendo altura, afogamentos. Isso aí também não é incomum a gente. E essas ocorrências de UR, às vezes a gente tem até que conjugar com atendimento ali de desencarceramento, dependendo do acidente nas estradas, né? Então é uma gama de atendimentos bem grande, né? A gente fala que o bombeiro, ele assim, né, tem essa parte do heroísmo, né, da bravura, que a gente valoriza muito, mas a gente precisa de equipamentos modernos, né, para prestar um atendimento rápido e eficiente, né? E assim, o que a gente luta, né, para manter os equipamentos bem atualizados, independente da quantidade de ocorrências ali que a gente atende, né, e das inúmeras qualificações que a gente tem, né? E assim, essa questão, como o senhor disse, né, da atuação aqui na nossa região, por ser uma região muito montanhosa, tem muitos animais peçonhentos, né, que acabam invadindo residências, né? Tem muita ocorrência de animais peçonhentos, escorpião, aranha, cobras, que eles chamam a gente para poder fazer a retirada, né, da residência. Já tivemos ocorrência de alguns animais exóticos, como lobo-guará, jaguatirica, macaco bugio. Então, assim, que adentram da residência ou comércios, e como são 15 municípios, a área é muito extensa, a gente, né, pede para manter o local preservado e até a nossa chegada a gente poder atuar. E a nossa região também, ela é as estradas, né, são muito perigosas, né? Uhum. Basicamente todas as estradas, elas são bem antigas, não tem acostamento, e aí essa atuação também, vocês têm efetivamente que cobrir um território também muito perigoso, né? Destacando aqui, por exemplo, a própria BR-459, aquela região também de Delfim Moreira, são regiões ali que possuem uma extensão grande, e a gente sabe que muitos motoristas, não todos, mas muitos motoristas não tomam devido cuidado e acabam se acidentando, né? A questão da imprudência motorista, né, durante o acidente, assim, a gente vê alguns resultados de perícias, né, não são incomuns, né? Questão de mexer no celular enquanto dirige, o dirigir alcoolizado, isso aí gera muitos acidentes. E assim, né, não foi uma vez só que eu mesmo já acompanhei alguns acidentes onde houveram vítimas fatais, né?
É a questão que a gente tem que fazer o desencarceramento da vítima, né? E são estradas, por ser estradas que transitam automóveis de passeio com caminhão, então que potencializa ali, né, a gravidade do acidente, moto também, né, transitam pelas estradas. Mas é isso, a questão é redobrar a atenção, né? Aqui na região também uma característica muito forte, questão dos paredões de escalada, atividade parapente, a questão de trilhas, né, na época do inverno. Então, assim, para todas essas aqui, já tivemos mais de um caso de atendimento do Corpo de Bombeiros, dependendo da emergência ali do parapente. Às vezes a gente tem que ir em local de difícil acesso para poder resgatar ali o esportista. Às vezes também o escalador fica em uma situação ali complicada e a gente tem que fazer o acesso à vítima e poder resgatar. Vítimas perdidas durante as trilhas. Assim, não são todos lugares que a gente consegue pedir o apoio do Batalhão de Operações Aéreas. Então a gente tem que realizar o acesso e, né, dependendo do lugar também, não tem teto para poder acionar a aeronave. Então, assim, é uma gama de atendimentos bem alta mesmo. E nesse sentido aqui mesmo nós temos uma rampa de voo livre, né? Em Santa Rita tem outro, nós temos várias aqui na região. E aqui também tem o famoso Caminhos da Fé, né? Que a gente passa, né? Que passam milhares e milhares de peregrinos ao longo do ano. Existe muitos atendimentos? O pessoal que faz, né, o Caminho da Fé, a gente tem atendimento no sentido algum mal súbito, uma pessoa que assim, né, às vezes tá ali pagando alguma promessa, tá sem comer e fazendo, né, o Caminho da Fé. Já ocorreu algumas assim, mas eu acho que como a pessoa já está ali na fé dela, eu tenho certeza que Deus já protege bastante. Que a gente não tem tantos acionamentos assim para ir para esse tipo de trilha. E quais que são os maiores desafios assim que a corporação encontra atualmente, assim? Olha, que boa pergunta, viu? Eu creio assim que um grande desafio do Corpo de Bombeiros atualmente é permanecer, manter o status, o nível de aprovação que a gente já possui com a sociedade. Numa sociedade que se torna cada dia mais complexa, que entram mais variáveis, entra uma variável digital, entra uma variável progressista, entra uma variáveis de uma população que está cada vez se tornando mais estudada, tem acesso à informação. Então, o nosso desafio e um serviço que requer o quê? Robustez física, que requer pegar a mão na massa mesmo, né? Então, a gente aliar e manter valores que nos trouxeram até aqui, com nível de aprovação alto, em uma sociedade cada vez mais complexa, né, com pensamentos, mentes diferentes. Eu acho que esse é o principal desafio, não só do Corpo de Bombeiros, né, mas o nosso, eu acho que é específico por ser, e assim, realmente ser esse trabalho mais braçal, precisar de ser esse trabalho mais braçal. Assim, né, eu já fiquei sabendo de ocorrências assim, de pessoas, os mais antigos, né, que a gente escuta as histórias assim, quando chega soldado no quartel, aquele militar que já tem 30, 35 anos de serviço, militar saindo aplaudido de ocorrência, que não tinha material para poder atuar, entrava, a gente tem a expressão no pelo, né? Entrava do jeito que dava, assim, claro que, tecnicamente falando, a gente precisa da própria segurança, precisa sempre evoluir, como eu falei, tecnologicamente, em técnicas de resgate, mas era o que eles tinham à época. E eles faziam o melhor que eles tinham, sabe? Então a gente manter essa inspiração, essa gana em ser bombeiro nos tempos de hoje, sabe? Tenente, eu acho importante o senhor tocar nesse assunto aqui, que eu acho que hoje, né, uma das corporações mais, né, uma das instituições mais respeitadas do país é o Corpo de Bombeiros, e
E eu acho que esse ponto que o senhor trouxe é muito importante, porque assim, manter essa respeitabilidade no dia a dia é muito difícil, né? Porque, como o senhor disse, é muito... A sociedade em si, ela é muito inconstante, né? Uhum, exatamente. E assim, a grande característica nossa até tá na canção do bombeiro, é atender, independente do nível social que a pessoa ocupa, a gente prestar a mesma excelência de atendimento. Seja pro rico ou pro pobre, independente de qual classe que seja, a gente apresentar o mesmo serviço. Mas só que é o seguinte, a sociedade tem se tornado mais complexa, né? A sociedade tem se tornado mais complexa. E eu acredito, né, que toda instituição, para sobreviver, ela tem que se adaptar. Então, a gente se adaptar no contexto que todo o contexto, né, de economia do Estado, todo esse contexto que envolve, né, as questões financeiras que estão cada vez mais controladas, né, que é no caminho natural que seja mesmo, a gente conseguir se reinventar e se manter relevante, assim, e eficiente, né? Por exemplo, né, eu vou dar um exemplo aqui que é do próprio pelotão, que é um exemplo dessa de inovação. Nós temos 15 municípios. Um deles a gente já consegue dar uma assistência diferenciada por conta das tratativas que já tiveram ao longo desses últimos 4, 5 anos. Foi uma brigada, a instalação da Brigada Municipal lá em Paraisópolis. A gente conseguiu fazer a instalação da brigada coordenada pelo Corpo de Bombeiros, brigadistas municipais contratados pela Prefeitura Municipal de Paraisópolis, e a gente consegue desempenhar um serviço. E olha só, viu? Se pegar estatisticamente, a Brigada de Paraisópolis atende mais que alguns postos avançados do Corpo de Bombeiros. Ou seja, é uma unidade que tem brigadistas, que, né, são civis, coordenados por militares, tem atendimentos superiores, mais elevados que unidades que só tem bombeiro militar. E aí há treinamentos de vocês com eles? Constantes, simulados em conjunto. Inclusive tem militares que ficam exclusivos lá na brigada, por conta de coordenar a brigada, moram em Paraisópolis. Então, assim, é uma alternativa, né, que a instituição encontrou em todo esse contexto para continuar crescendo, prestando serviço relevante e eficiente. É disso que eu estou falando. Eu acho que esse é o maior desafio. E como que é o treinamento e a rotina do Corpo de Bombeiros? Porque eu imagino que vocês devem viver um treinamento sempre constante, né? Então, a ordem é o seguinte, quando não está... se está de plantão, enquanto não está de ocorrência, está treinando. A gente promove alguns treinamentos anuais também. Isso ocorre tudo em Itajubá. Tudo em Itajubá. Mas a gente tem treinamentos externos de salvamento em altura, de soterramento em enchentes, né? A gente tem treinamentos nos rios. Então, assim, a gente promove alguns tipos de treinamentos internos e externos também. Mas é o cronograma de atividades da unidade em si, né? Que a gente é subordinado à unidade de Paraisópolis. Então, a gente segue o cronograma que vem deles, né? Para ficar uma coisa padronizada de toda a unidade, né? Claro que tem nossas sugestões aqui também. E assim, imagino que como a nossa região ela tem essas características de muito montanhosa, muito... além dos rios também, né? Que os rios, eu acredito que na nossa região acaba sendo mais perigoso que em outras regiões, devido a essas... incidências, né? A atuação de vocês, seja no treinamento ou no dia a dia, nos rios, como que é feito? Muito por conta das pedras, né? Acaba uma dificuldade muito grande de acesso. Como que é feito esses trabalhos efetivamente, assim, no dia a dia? Sim. Então, se a gente tem alguma ocorrência envolvendo, por exemplo, afogamento, dependendo do nível do rio que estiver, né, da parte do rio que estiver, a gente primeiro tem que fazer um estudo de situação, né? Porque a gente não pode se colocar... Agora, tem diferença, por exemplo, se o afogamento aconteceu no momento que a guarnição chegou, tem pouco tempo, ou se um afogamento já aconteceu há algum tempo, né? Que diante dos nossos protocolos tem algumas diferenças de tempo a partir de 1 hora, né? De atuação.
Dependendo do estudo de situação, a gente vai adotar uma técnica que se chama pistão, outra de mergulho no fundo do rio, mas por ter essas galhadas, as pedras no fundo, né, dependendo da correnteza muito forte, nosso trabalho vai ser na superfície mesmo. Então é muito particular do ponto do rio, da época do ano, que o rio vai estar mais cheio, mais raso, do tempo que ocorreu um afogamento, por exemplo. Agora, nós preferimos muito mais trabalhar na fase da prevenção, tanto no período chuvoso, essa questão de afogamentos, né? Que o período chuvoso até coincide também com a época do calor, né? Que o pessoal gosta de nadar nos rios, né? Então, assim, nosso trabalho é muito mais preventivo do que... A gente prefere muito mais trabalhar preventivamente do que no resgate em si, né? De um possível afogamento. E, Tenente, agora a gente está entrando num período, né, o inverno, chegando frio e acaba tendo a incidência das secas, né, e com isso começa a ter o aumento de incêndios. Muitos incêndios, às vezes, talvez não a maioria, o senhor vai poder trazer essas informações melhor que eu, muitas das vezes esses incêndios são criminosos. Maioria. Né? A maioria deles. Como que tem sido esse trabalho de vocês, que eu imagino que seja também outro trabalho incansável, tanto na tentativa da prevenção, quanto depois na atuação, quando acontece, né? Então, nós temos os pontos focais nos municípios, por isso que eu gosto de visitar lugares diferentes, né? Pra gente não precisar de falar exclusivo de Itajubá, né? Que Itajubá acaba que, por ser o município sede, a gente tem ações mais contundentes, tá no dia a dia ali, né? Mas nos demais municípios, nós temos pontos focais que são os coordenadores municipais de proteção e defesa civil, né? Nós temos um grupo ativo no WhatsApp, onde o pelotão se colocou à disposição, né, desses coordenadores para a gente trabalhar em conjunto, né? A intenção primária da corporação, questão das unidades de conservação. Aqui temos a APA da Fernão Dias, né? Então, assim, isso é um trabalho importante, prioritário da corporação. E após isso, a gente precisa de conscientização geral. Desde a parte educativa, dos primórdios ali da educação básica, partindo ali para o ensino fundamental, ensino médio, que a conscientização como toda a população, porque se a gente tem muitos incêndios durante o período de estiagem, né, isso provoca danos à fauna e flora, à saúde. É terrível você ter um ar seco, aquele ar quente seco, né? Isso acontece muito em agosto, setembro, porque já estaríamos quase saindo do verão, do inverno, entrando ali na primavera, né? E as temperaturas começam a subir e a chuva ainda não chegou, né? Então ali agosto, setembro, outubro ali costuma ser os meses mais incidentes, justo aí e o clima costuma ficar horrível. Então, por todos esses fatores, preservação ambiental por conta das mudanças climáticas, saúde das pessoas, né, através da qualidade do ar, a gente tenta fazer essa conscientização, esse trabalho preventivo. Mas claro que o desafio é muito grande, né? Ainda mais por se tratar de 15 municípios. Então a gente tenta usar esses pontos focais, que são os coordenadores municipais de proteção e defesa civil, dar diretrizes de atuação em conjunto, nos colocarmos à disposição também para atuação. E relembrar, né? Já tivemos ocorrência aqui na região, civis tentando combater incêndio de vegetação, sendo cercado pelo fogo e morrendo. Plantações que seja ali de café ou de milho, todas pegando fogo, né? E assim, com aquela tristeza, gado sendo cercado pelo fogo. Então, assim, é uma situação alarmante quando acontece. E se acontecer, lembrar do efetivo que eu falei aqui. Para 15 municípios, né? Ou seja, é necessário a gente trabalhar a prevenção de uma maneira séria, tratar esse assunto de maneira séria, né? Fortalecer as legislações municipais, as fiscalizações,
E quando alguém for pego, né, cometendo um ato ilícito, que essa pessoa realmente seja, que não tenha impunidade, né, seja severamente punida ali, para que esse exemplo da punição reverbere aí entre os outros civis também. Até porque também assim, muitas pessoas, independentemente do tamanho do terreno dela ali, às vezes ela acha que vai tentar, né, fazer uma queimada controlada, e o fogo não se controla, né? Ele tem vida própria, A né? maior parte desses incêndios que acontece assim, vamos falar como o homem costuma ser muito orgulhoso, em vários sentidos. Fazer aceitar pouca opinião. E numa dessas aí, não, eu faço isso a vida inteira. Não, já coloca o fogo aqui a vida inteira. É numa dessas que acontece. Assim, em área rural, a maior parte dos incêndios ocorrem dessa forma. Pega uma época seca, terreno com inclinação alta, o aceiro inapropriado, acha que vai conseguir controlar e depois sai de controle. Esse é o prato cheio. O vento tá alto, a umidade do ar tá baixa. São todos fatores tanto que a queima controlada, o certo seria solicitar a autorização do Instituto Estadual de Floresta, o IEF, para ser realizada. Por isso que eu falo assim que cabe aos gestores municipais fiscalizar, endurecer, né, o legislativo, promulgar leis mais severas para, em conjunto, a gente combater esse mal, né? Tenente, e também a corporação, ela se aproxima muito da comunidade também, mudando um pouco de assunto, né, sair dos incêndios, sim. Através de palestras, de participação na comunidade, né? Como que vocês têm atuado no dia a dia através desses trabalhos? Né? Legal, só para você ter noção, meu caro, ano passado a gente teve mais de 500 brigadistas capacitados pelo nosso pelotão. Caramba! Brigadistas orgânicos, essa parte realmente de difundir a cultura de prevenção, né? De combate a incêndio, primeiros socorros. A gente tenta participar bastante. Inclusive, né? Tivemos presente em algumas escolas no ano passado, capacitamos mais de 300 crianças no projeto Bombeiro nas escolas. Então, assim, por isso que eu digo, somos heróis, justamente por conta disso, né? E a gente gosta de trabalhar demais, né? Simulados em hospitais, em escolas, palestras, cursos, porque a gente gosta desse contato com o público, né? E quem, como criança, né, não sonhou em ser bombeiro, né? A maioria da criançada gosta muito de tirar foto do caminhão. Inclusive, as portas do nosso pelotão estão abertas para visitar, conhecer, né? Conhecer nossos equipamentos, nossas viaturas, serão muito bem recebidos. E é importante essa aproximação, esse trabalho, principalmente junto com as crianças, né? Porque é a partir daí que você vai conseguir... Eu acho que a forma mais fácil e mais efetiva, às vezes, de se conscientizar os adultos através das crianças. Né? Exatamente. É que a criança costuma ser chata, né? Sim. Vê sem um cinto de segurança, fala. Sim. Vê fazendo alguma coisa que aprendeu diferente na escola. E é por isso mesmo que a gente gosta de pegar as criancinhas, né? Já pega os adultos indiretamente, né? Sim. E o pai vai querer dar um bom exemplo pros filhos, né? Um bom pai quer dar um bom exemplo. Tenente, e hoje como que a tecnologia ela tem ajudado no trabalho efetivamente também da corporação? Que hoje nós temos, inevitavelmente, nós temos que ter, de alguma forma, tá com a tecnologia ao nosso lado, né? Se aliando a ela, né? Então, a gente vai receber semana que vem, inclusive, um drone com infravermelho. Olha que legal. Um drone de ponta aí, que vai ajudar nessa busca de perdidos em mata, catalogação de áreas de risco no município, monitoramento dos rios e ribeirões. Essa é uma forma que a gente alia a tecnologia, né? O uso de drones, por exemplo. Outra forma que se pegar, né? A gente tem os 2 caminhões lá no pelotão, um que chegou em 2005 e o que chegou esse ano, 2025, 20 anos depois. Você perceber a diferença tecnológica dos caminhões, assim, substancial. É coisa de outro mundo mesmo, né? Então, assim,
Quando chegou esse caminhão novo, a gente ficou parecendo criança. Igual criança lá. Assim, eu costumo falar com os militares, isso que é o que o bombeiro merece. A gente tem que acostumar nossa mente com um alto padrão mesmo. Claro. Pode aceitar nada menos disso, porque a nossa missão é nobre. A gente chega no momento que a pessoa está precisando, né? Enquanto está todo mundo correndo para um lugar, a gente está correndo em sentido contrário pro lugar, né? Então a gente precisa ser realmente bem equipado, ter os equipamentos de ponta, é o que a gente merece mesmo. O amigo certo das horas incertas. Das horas incertas, exatamente. E, tenente, para quem hoje sonha em ser bombeiro, tem esse desejo de ingressar na vida militar, qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa? Bacana. Olha, o conselho que quem já passou por dois processos seletivos rigorosos. Inclusive, o segundo foram mais de 400 por vaga. Caramba. Se, quem tem um sonho mesmo, vontade, né? Tem uma frase do Albert Einstein, cara, que fala que existe uma energia mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a atomicidade, que é a vontade. Quem tem vontade, de fato, desejo, e alia isso realmente a atitudes positivas no dia a dia, ajusta a sua rotina, dependente da situação que esteja, né? Quem realmente tem vontade, desejo e persegue isso, alcança. Então, se tá na idade que pode entrar, ou tá, né, é anterior à idade que pode entrar, porque infelizmente quem já passou da idade limite não tem jeito mais, né? Mas para quem é mais novo do que 18 anos, né, tem idade menor, ou quem está ainda entre os 18 e 30 e tem esse desejo de fato, o meu maior conselho é realmente seguir essa vontade, esse desejo dentro do coração aí, e reverter isso em prática. E tenente, antes da gente encerrar aqui, que já não é para não tomar muito tempo do senhor aí, que eu sei que o senhor tem outros compromissos, além dessas outras atuações, também o Corpo de Bombeiros atua na questão da fiscalização e também na liberação de alguns espaços ou eventos, né? Para quem faz esses eventos ou determinado espaço precisa da liberação do alvará do Corpo de Bombeiros, primeiro, há alguma restrição ou liberação de algum tipo de espaço que não precise ou precise especificamente desse alvará? Como que funciona isso? Legal, vamos dar um panorama aqui, né, geral, de maneira, eu acho que vai direcionar bem. Essa é a parte chata do Corpo de Bombeiros, né? Mas tem um propósito, né? O bombeiro passou a surgir por causa dos grandes incêndios. E a forma de evitar a prevenção, né? E essa parte da segurança contra incêndio de pânico é justamente para isso, fiscalizar e liberar os ambientes. Quanto a segurança contra incêndio de pânico. Ok, o que o bombeiro precisa, né? Hoje é tudo digitalizado, né? É uma forma que a gente uniu a tecnologia também, né? Parte da nossa conversa foi acerca disso. Então, assim, uma pessoa que precisa da liberação de um espaço em específico, pelo Infocip, Infocip do CBMG que chama. Acessa o Infocip, tem acesso às legislações através de um responsável técnico, que é importante no processo, alguém que vai assumir a responsabilidade, é um engenheiro civil, e a partir daí fazer, né, se couber o lugar, pedir a liberação do projeto para que a gente possa fazer a vistoria. Sobre eventos, tem a declaração específica de eventos. Quem não precisa fazer essa declaração de eventos? Os espaços que já tem um projeto de incêndio que é destinado à reunião de público. É destinado a fazer eventos, né? Que tem uma classificação dessa de realizar eventos. Espaços que estão sendo montados, adaptados para eventos, precisam de um projeto específico, né? Ou pelo menos uma declaração para aquele evento. Por exemplo, todos os blocos de carnaval da região a gente esteve acompanhando de perto, de todos os municípios da nossa área de articulação, entramos em contato com todos os organizadores para verificar se as declarações estavam corretas,
se os blocos de carnaval iriam passar pelo um trajeto específico que foi delimitado, teve montagem de estrutura específica ou não. Então, assim, o segredo é um responsável técnico que se integra do nosso sistema do Infocipe. E hoje em dia a gente tem prazo para resposta, é tudo muito transparente. Então, assim, o último culpado para a liberação do ambiente hoje, se tiver tudo certinho, é o Corpo de Bombeiros. A intenção da corporação hoje é desburocratizar o máximo possível. O engenheiro assumindo a responsabilidade, e a gente verificando no local que o que foi declarado e o projeto que foi inserido no sistema está de acordo com o que tem fisicamente no espaço, ganha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Tenente. Parece simples, mas em alguns lugares é um pouquinho mais complicado. Fala de uma forma aqui para poder ser mais didático. Tenente, e para aquele cidadão que quer ajudar no trabalho do Corpo de Bombeiros no dia a dia, você estava falando aqui, inclusive citando aqui, né, o trabalho de vocês acaba que depende muito também de recursos, né, e às vezes depende de um recurso, às vezes federal, às vezes estadual, e há também a possibilidade de doações. O cidadão que quer ajudar, quer colaborar com a corporação de alguma forma, como que ela pode fazer? Então, nós temos a possibilidade, essa parte de recursos, né, assim, só deixar bem claro que nós estamos bem servidos, né, em todos os sentidos, né, mas aquele cidadão que tem identificação, né, com o Corpo de Bombeiros, né, e é possível fazer termos de doação, né, e a gente receber doações, mas hoje, de verdade, questão de materiais, viaturas, estruturas, nós estamos, assim, bem estruturados mesmo. Eu acho que a maior ajuda que a população pode fornecer à corporação é realmente fazendo esse trabalho de formiguinha, de prevenção, no período de estiagem, período de chuva, né, fazendo essa corrente do bem, e realmente, né, dando sugestões do que a gente pode melhorar, que às vezes a população de fora tem uma visão que a gente não consegue ter dentro, né, da corporação. Acho que esse é um passo interessante para a gente ter sempre essa melhora contínua, né? Acho que é importante. Acho que esses são os principais pontos, assim, a melhor forma que a gente pode ser ajudado e falar sempre muito bem da gente. Tenente, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, me fazer esse bate-papo com a gente. O espaço aqui está sempre aberto. A corporação, a instituição, ela não é só respeitada pela população, mas por nós também, claro, né, pelo trabalho que vocês fazem, realizam, e a gente espera que não precise, né? Sim. Apesar de que quando precisar, eu sei que vocês estão sempre a postos, né, como se diz. Então, muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, e sempre que precisar, nós estamos aqui também à disposição. Digo mesmo, caso precisem, o tridígito é 193, o número que salva vidas. Valeu, Tenente, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Até mais. Até mais. E a você que nos acompanhou, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, e até a próxima. Tchau, tchau. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.